A porção dessa semana se chama Lech Lecha. E ela começa com talvez uma das palavras mais poderosas, ou uma das palavras mais poderosas da Torá, porque Deus aparece para Abraão e fala que ele vai ter que sair de um monte de coisas, né? Deus fala que ele vai sair da sua terra, para Abraão, né? Sair de sua terra, sair da sua parentela e da casa do seu pai. E claro que num sentido literal a gente entende o que está acontecendo, né? Abraão tem que fazer uma migração geográfica, uma mudança de lugar. Mas a Kabbalah vai falar que o que está acontecendo aqui com Abraão é muito mais do que uma mudança geográfica, tá? É uma transformação existencial. E como é uma transformação existencial, algo que a gente sempre faz na Kabbalah, não se aplica só a Abraão, se aplica a qualquer pessoa, né? Nós todos temos um pouco de Abraão. Bom, qual que é essa transformação existencial? A Kabbalah vai dizer que Abraão está sendo convidado a romper com tudo aquilo que define a identidade dele, se a gente parar para pensar. Então, é o seu lugar de origem, né, porque a gente se identifica com a nossa terra de nascimento, o seu contexto familiar, tá, e as suas raízes, as suas influências culturais. Então, esse rompimento, como eu falava, é uma metáfora para um processo que todos nós temos que passar, de se libertar de certas limitações internas e também de limitações externas que impedem o nosso crescimento. Como é que funciona isso? A gente, ao longo da vida, na verdade desde que nasce e ao longo da vida, vai fazendo construções da nossa identidade. A gente vai aprendendo sobre quem a gente é, né? E muitas dessas construções, elas são dadas pelo ambiente. Como eu falei, onde eu nasço, em que família, qual é a minha cultura, tá? E obviamente que essas construções identitárias, elas são muito importantes. Elas nos dão um senso de familiaridade, um senso de segurança. Mas tem uma pegadinha. Não sempre acontece. Mas tem uma pegadinha, tá? Não sempre acontece, mas às vezes essas construções que são familiares para nós, elas acabam sendo uma barreira para o crescimento também. Então elas dão uma coisa boa para nós, mas a gente não percebe que a gente pode estar perdendo algo maior por causa dessas construções identitárias, tá? Então o lugar de origem e o ambiente familiar, nas primeiras fases da nossa vida, são fundamentais para moldar quem a gente é, né? Uma coisa é você falar assim, bom, eu sou brasileiro, eu sou americano, eu sou israelense, eu nasci numa família A, B, C, ok? E no começo vai te dar essa sensação de identidade. Mas quando eu quero, vai dizer a Kabbalah, alcançar um nível mais elevado de propósito de vida, um nível mais elevado de conexão espiritual, esses mesmos elementos podem se tornar verdadeiros grilhões, verdadeiras cadeias para nós. Então, a ideia cabalística é que o ser humano precisa sempre transcender o que é conhecido e o que é seguro para poder realizar o seu verdadeiro potencial. Se ele ficar só naquilo que ele já conhece, né, e que ele está acostumado, ele pode ficar aquém de quem ele realmente é. Bom, essa transição é o que está representado, inclusive, pelo nome de Abraão, que vai mudar, né? É uma das poucas personagens da Bíblia que a gente tem essa mudança. Em português ele é Abrão com um A, né, e depois ele vira Abraão, tá? Ou seja, mostrando que ele está fazendo essa transformação existencial. E aí, qual que é essa transformação, no caso de Abraão, e que tem que servir para nós? É a ideia de você se desprender de tudo aquilo que é pequeno, de tudo aquilo que é pessoal, né, para abraçar uma missão maior. Então Deus aparece para Abraão e fala, ó, você vai sair da casa do teu pai, da tua terra, da tua parentela. Por quê? Porque eu tenho um plano maior para você. Você vai ser pai de uma grande nação, né? Então isso é o que está representando esse propósito maior. A gente tem, então, questões, vamos chamar, pessoais da nossa vida, que obviamente são pequenas. Porque assim, saber se eu nasci aqui ou ali, ou nessa família ou ali, vamos dizer a verdade, só muda para mim, né? É algo que só interfere em mim. É o que a Kabbalah diria, é algo egóico. Quando eu passo a abrir mão dessas coisas para um bem maior, eu começo a ter propósitos universais e implicações universais. Então a gente está falando aqui, na verdade, de um ato de desprendimento também, né? Que é um movimento necessário para a gente poder se libertar de certas amarras. Talvez outro termo para desprendimento, né? Pegando um pouco das filosofias orientais, a ideia de desapego, tá? Eu desapegar um pouco, eu sou assim, eu sou assado, minha identidade é essa, né? Eu abri um pouco mão disso. Em hebraico, para quem gosta do termo técnico, a gente fala de bitul. Bitul. Bitul pode ser traduzido como uma autoanulação.
né? Eu ir anulando aspectos de mim. Não é, muita gente tem aí um conceito errado do que é bitúlio. Não significa negar a si mesmo, né? Falar que eu não sou o que eu sou. Não é isso. Mas é esvaziar-se de elementos que obstruem a sua conexão com o divino. Se eu percebo que eu tenho um traço de caráter, um traço de personalidade, um traço meu que está me impedindo de crescer, eu vou fazer o bitúlio. Então, de novo, eu não vou negar, eu sei que eu tenho aquele traço, mas eu vou tentar deixar ele de lado, em prol do meu desenvolvimento pessoal. Tá? Então, como eu falei, eu acho que uma boa tradução aqui é o desapego. E o mais importante, vamos agora trazer aqui quais são as coisas que mais nos prendem. Tá? A família, a parentela e o local de nascimento, eles são literais, você pode ler desse modo, tá? Mas vamos simbolizar um pouquinho mais. Eles representam crenças antigas que a gente tem, crenças antigas no sentido, eu já não tenho mais eu não tenho mais ressonância com aquelas crenças, o melhor seria deixar aquelas crenças para trás. Costumes, tá? Então, às vezes eu tenho costumes que eu aprendi porque da minha família, porque eu era pequeno, porque eu era adolescente, mas hoje talvez esses costumes estão me prendendo, tá? E todos os tipos de costume. E aí a família entra, vai dizer a Kabbalah, no sentido até de expectativas familiares. Muitas vezes a gente está preso no que a minha família está esperando de mim, né? Que eu seja A, que eu seja B, que eu seja C, que eu me porte assim, que eu me porte assado. E muitas vezes eu tenho que abrir mão disso e falar, olha, com todo respeito pelas expectativas familiares, mas isso é o que vocês querem de mim, não é o que eu quero de mim, né? Não é o que eu estou procurando. Então, quando eu consigo quebrar essas coisas, desapegar dessas coisas, isso abre espaço para uma nova visão de mundo, porque agora eu não estou preso a ver o mundo como me ensinaram, e uma nova identidade. De novo, o caso de Abrão virando Abraão. Tá? Então, esse é o processo de saída, percebe? Sai de tudo isso, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais. É uma forma de renascimento. Tá? Agora, o importante aqui é falar, para que eu faço isso? Não é para ser um processo só de destruição, destrutivo. Porque se você faz esse processo destrutivo e, digamos, não põe nada no lugar, o que você vai passar é por uma crise de identidade enorme. Né? Você vai ruir as suas estruturas. Você tem que fazer isso para um propósito maior, como eu falei. Se você não tiver como colocar um propósito maior, não faça essa destruição ainda, você não está no momento. Essa destruição tem que começar a ser feita quando você está pronto para algo maior. Tá? Então, esse conceito de a gente abandonar as limitações é a ideia que a gente vai ter na Kabbalah e em outras filosofias, de que nós somos um projeto, o ser humano é um projeto em constante construção. Uma das coisas mais erradas que tem do ponto de vista espiritual é você achar que você já está pronto, que você já tem um senso de identidade, que você já tem a sua ética formada, seus comportamentos formados. Mentira! Isso está se construindo a cada momento, ou deveria estar se construindo a cada momento. Então a Kabbalah vai dizer, e aí que entra uma lição importante, que é a pessoa que tem a responsabilidade de definir a essência dela, não são os outros. A maioria das pessoas, eu diria, 99% do planeta, acredita que é quem é porque os outros falaram isso para ela. Né? Então você é A, você é B, você é C, e a gente vai incorporando isso. A Kabbalah vai dizer, você tem que tirar tudo isso. Você pode até ouvir para ter alguma referência, mas quem tem que dizer quem você é realmente, quem é a sua real essência, é você. E como é que você vai definindo a sua essência? Outra coisa importante, pelas suas escolhas. Tá? É a escolha entre vou ficar nesse país ou vou para outro país. Né? Eu vou seguir o padrão da minha família ou não vou seguir o padrão da minha família. A cada momento que você está escolhendo, você está definindo a sua essência. Então aqui a gente também entra naquele conceito de pessoas que não escolhem, né, e deixam a vida correr no modo automático, estão naquele modo reativo, naquele modo passivo, e são pessoas que não estão preocupadas com seu senso de identidade. Na verdade são pessoas que talvez nem saibam quem elas são. Então percebe por que é um chamado para transcendência? É basicamente a Torá falando, Deus para Abraão, mas Deus para nós, falando, sai desse seu mundinho. Então é um convite para a gente transcender os nossos medos, as nossas inseguranças e principalmente, como eu falei, as nossas crenças limitantes. Né? Tudo aquilo que a gente acredita que está me limitando. Bom, é óbvio que fazer isso exige coragem, tá? Não é também um ato fácil, não é à toa que de todos os personagens bíblicos, Abraão é o primeiro que faz. Veja quanta gente veio antes de Abraão e nenhum deles teve um chamado como esse. Né? Isso mostra como é uma tarefa grandiosa. Mas é obviamente um processo de autoconhecimento. Tá? E de aceitação de que as coisas às vezes são temporárias. Vou voltar a bater nesse ponto. A gente tende a ser muito estático, digamos, quando se trata da nossa personalidade. Né? Eu sou assim, eu sou assado.
a gente tem que parar de falar esse tipo de coisa. Não, eu estou assim, eu estou assado. Tudo é passível de mudança. Se eu não gosto de algo em mim, eu tenho que saber que isso não é uma característica imutável. A qualquer momento eu posso transformar aquilo. Exige só coragem. Não exige muito conhecimento, não exige muita disposição, é coragem. Tá? E aí quando eu faço isso, eu fico com uma abertura dinâmica, como eu falei, para um caminho de autoconhecimento e de transformação da personalidade. Então esse é o grande símbolo do Abraão. Em vez de eu ficar centrado numa vida de vou preservar o que eu tenho, né, autopreservação, uma vida de egoísmo, é um exemplo de viver para um propósito maior. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.